Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com a Thaisa Alves. Thaisa, muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Rô. Muito honrada por esse convite. A honra é toda nossa, gente. Eu quero apresentar oficialmente a Thaisa. Escuta isso, pessoal. A Thaisa, ela tem 10 anos de experiência em vendas e operações de produtos de tecnologia. A Thaisa lidera a área comercial de grandes distribuidoras de tecnologia. Vocês já conhecem a Thaisa, né, gente? Mas a Thaisa é uma pessoa voltada para capacitação e autodesenvolvimento. Possui certificações de vários fabricantes. Ela é esposa do Bruno, mãe da Larissa, do Miguel e do Samuel, também apelidado como Baby Cloud. A Thaisa é uma entusiasta por tecnologia e ela traz isso marcado na pele. A Thaisa tem tatuagens sobre nuvem. Thaisa, mostra pra gente! Verdade, tenho mesmo. Olha isso. Gabriel, você consegue pegar isso na câmera? Beleza. Olha, ela gosta tanto de Cloud, gente, que o filho dela chama Baby Cloud. A nuvem representa justamente essa transformação, né, Roa? Assim, muitas pessoas perguntam se é por conta de alguma marca, né, que você sabe bem qual, mas a nuvem é uma representatividade mesmo de transformação e transformação de carreira também que eu passei, que eu vim da área da saúde e virei para a área de tecnologia, né? Então, a nuvem representa essa transformação, essa virada de carreira que foi tão impactante aí para minha vida. E como é que foi isso? Conta pra gente como é que você começou na área de tecnologia. É uma longa história. E a gente quer ouvir. Eu comecei na área operacional, poucos sabem, né? Alguns ali da distribuição ainda, né, tem essa visão de operação de compras, a menina de compras, né? Então eu vim dessa área e com muito orgulho porque essa área me deu uma base muito forte para eu desenvolver hoje o trabalho de vendas e comercial. Mas lá atrás, Rô, esse papel do operacional, ele era extremamente manual, on-premise, não era muito no nosso modelo atual, né? Um volume gigantesco, né? Eu era compradora de Microsoft e algumas outras fábricas também, né? Você operava o Moe? O famoso Moe. Exatamente, eu ia falar exatamente sobre o Moe, né? Então, esse trabalho, né, que, nossa, quando eu começo a pensar do Moe e hoje, quando a gente olha o nosso Partner Center e as outras ferramentas, né, é um mundo totalmente diferente, né? E aí comecei nessa frente, né, operacional e ela foi super importante, mas o comercial tinha um sentimento, assim, uma atração pela área comercial. Em um momento, né, da minha carreira nesse primeiro distribuidor que eu trabalhei, houve uma oportunidade de eu ir para essa área. Né? Depois de 2 anos de atuação direta na operação, essa experiência ela foi extremamente importante para a carreira, primeiro por conta do operacional, de entender o processo, entender, né, como que funcionava depois da venda. Isso é algo assim excepcional para o que eu faço hoje, né, um diferencial. E foi uma jornada, né? Hoje, quando eu olho para a minha carreira, ela foi uma jornada. Então, o operacional, com um grande aprendizado durante 2 anos, veio a oportunidade para o comercial. Claro que a oportunidade para o comercial não foi tão simples, né? Foi algo assim, nossa, tão simples e tão rápido. Por quê, né? Eu me tornei especialista de produtos de spa, né? Até hoje. Alguém te procurou esses dias? Sim. Acho que alguém deu seu telefone. Até hoje, a Thaisa é uma das maiores especialistas em spa do Brasil, quiçá do mundo. E foi justamente por conta desse desafio, né? Assumir essa posição me trouxe uma bagagem assim, gigante do modelo SPLA, né? Que eu costumo dizer que foi o primeiro CSP da Microsoft, um modelo em recorrência, mas um modelo extremamente desafiador, né? E assumi essa área, né, de SPLA com todo o modelo operacional que a área possuía também. E claro, né, foi super, de uma forma operacional mais fácil, porque eu já tinha essa vivência, né, da área, e comecei com esse trabalho nessa estrutura.
Alguns meses depois, uma outra distribuidora, uma multinacional, descobriu que eu estava nessa frente de SPLA e me convidou para assumir essa área nessa atual distribuidora. Então, eu aceitei, né? Principalmente porque era uma empresa muito maior, enfim. E aí fui, Rô. Porém, essa estrutura, ela era muito tímida e a estrutura de SPLA ficava dentro da estrutura de cloud, né? E aí foi o meu primeiro contato com a estrutura, com o modelo. O CSP estava começando na distribuição, né? Microsoft ainda, o Azure, o Ops, enfim. E aí eu comecei a ter essa proximidade, né? E, claro, foi paixão à primeira vista. Né? Tem os desafios? Muitos desafios, mas foi paixão à primeira vista, né? Então, isso foi muito bacana porque a gente teve que aprender, né, juntos o modelo, o que o produto, né, iria impactar no mercado, como iria impactar, né? E durante esse período foi um período onde toda a estrutura aprendeu, né? E eu fiz parte desse pioneirismo, então isso é muito rico, né? E aí, durante esses 2 anos de bagagem, de aprendizado, a área extremamente cresceu e hoje é uma área que era de antes 4 pessoas, se tornou mais de 100 pessoas, né? Fazendo ali todo esse operacional, comercial, enfim. E foi lá que eu aprendi e assim, trouxe essa bagagem de cloud, né? E aí muitas pessoas falam assim, essa bagagem de cloud, né? E essa paixão por cloud é por quê? É do quê, né? Como que você se apaixonou por esse mundo tão desafiador, né? Eu acho que a estratégia de cloud nos traz uma proximidade, um relacionamento com o parceiro sem igual. Não existe nenhum fabricante, né, que consiga trazer esse relacionamento e esse dia a dia com os parceiros, né? A gente entende e escuta histórias diariamente, não é, Rô? Verdade. Às vezes a gente até esquece que está falando de negócio, porque são histórias, são ideias que vão surgindo para a gente poder entregar, né? E é um business novo, né, tá? Querendo ou não, tá todo mundo aprendendo. Sim. Né? E os desafios, eles aparecem e a gente vai resolvendo. Exatamente. Né? Não tem muito... é o avião, né, voando com o bico a 5 centímetros do chão. Exatamente, né? Exatamente. Então, essa vivência e essa proximidade com os canais, eu acho que foi realmente o grande diferencial e principalmente da minha carreira, né? Então, os parceiros hoje me conhecem no mercado justamente por conta desse atendimento, por conta dessa proximidade, né? Então, isso, o negócio, né, nos exige. Uhum. Então, isso é muito legal. Mas, Thaisa, me diz uma coisa. Quando você começou, né, na área de tecnologia, você tinha inspirações? Você tinha pessoas que te inspiravam para você se guiar? Quando eu comecei, como ainda a parte de cloud era muito novo, eu tinha algumas operações muito mais voltadas para o processo, né? Então, ali na parte operacional, até hoje, né? Às vezes eu me pego em algumas atividades muito no modelo de alguns mentores, que foi a Cristina, né? A Cristina Silva e a Mônica Chirato, que foram 2 grandes líderes dentro, né, da distribuição, e o modelo, né, de gestão, vários fabricantes para serem gerenciados, o gerenciamento da equipe, né? Então, isso muito voltado para a área operacional. No comercial, a minha inspiração, e aí muitas pessoas vão falar, poxa, mas hoje é fácil falar porque você trabalha junto com ela diretamente, né? Mas comercialmente e de gestão de equipe, né? Eu sempre tive a Dani Telles como uma referência para mim, sempre elegantíssima. Oh, Dani! Mas uma pessoa, assim, que é sem igual, né? Super próxima ao time. E isso desde lá do começo da minha carreira, onde a gente trabalhou juntas, né? Mesmo ali do próximo ao operacional. E hoje, né? Eu respondo para a Dani diretamente na minha atual função. Então, essas pessoas, elas me inspiraram nesse começo de carreira, com certeza. Thaisa, e nesse movimento todo, quais foram os desafios que você encontrou? Diversos. Eu acho que o principal é a questão cultural, né, Rô?
inclusive dentro da distribuição, no parceiro, no cliente final, entender o modelo, entender o porquê. Por que sair, né, de um modelo on-shot e ir para um modelo recorrência? Por que ir para a nuvem? Segurança, né? Eu acho que todos esses pontos até hoje são muito discutidos, sim, mas esse, no começo, sem dúvida, eram desafios diários, né? Eram discutidos em todas as reuniões. Tá, mas me conta, como que você se mantém atualizada? Porque, assim, você falou, momento on-premise, one-shot, agora recorrência, mas, assim, um monte de coisa acontecendo. A gente tá vendo aí chat GPT, a gente tá vendo aí 5G. Como é que você consegue se manter atualizada e tá dando conta de... Porque hoje você é uma mulher multi-cloud, né? A gente precisa se manter atualizado e próximo aos fabricantes, né? Próximos às tecnologias, né? Sem estar com essa proximidade, você não fica atualizado. E claro, também no dia a dia, o LinkedIn traz hoje muitas informações também. E eu acho que a maior tendência também é o dia a dia. O cliente já está dizendo, né, para nós diariamente quais são essas tendências, para onde ele está indo, o amadurecimento do negócio, tá? Mas com certeza algumas fontes são essas: o LinkedIn, a proximidade com o fabricante e os desafios diários que vão surgir. Tá. E como é que você vê a adaptação das revendas para o mundo de cloud? Porque até pouco tempo atrás, outro dia aí a gente estava falando de SPLA. Hoje a gente fala do SPLA, mas com menos frequência, né? Como é que, na sua opinião, que está no dia a dia da operação, você vê essa adaptação de como eles estão se... É isso, você entendeu? Tô enrolando, você entendeu? Eu acho que a pandemia, ela... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ela deu uma forçada, né, nesse movimento e nesse desafio, né? Eu acho que antes da pandemia, cloud era uma tendência, e para muitos era uma tendência muito distante, né? A tendência, ela pode ser uma tendência do que está por vir, mas a tendência muitas vezes já está aqui no nosso dia a dia acontecendo. Então, eu acho que os revendedores hoje, após a pandemia, eles já sabem o que precisam fazer, né? E isso nos trouxe muito mais velocidade. Então, eu acho que existem desafios, mas não como antes na pandemia. Os revendedores, hoje eu vejo que estão um pouco mais maduros no assunto, estão buscando, né? Até porque se o revendedor não buscar isso, o concorrente vai buscar, né? Ele vai entregar, ele vai fazer, vai entregar o serviço, enfim. Então, o mercado está muito quente, né? E o grande diferencial vai estar na entrega da solução. Então, tá. Aproveita esse minuto e fala ali, olhando para aquela lente, como é que uma revenda começa na área de cloud? Bom, primeiro ela precisa querer cloud, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Acho que a partir do momento que o decisor toma essa decisão como empresa, né, de oferecer soluções de nuvem, a gente precisa planejar, né? E o planejamento, ele existe investimento, existe... E investimento não somente falando de dinheiro, mas de tempo. Porque existe capacitações a serem feitas, o entendimento do modelo do negócio, né? Eu acho que todos esses desafios, né? O distribuidor hoje vem trazendo como uma fortaleza para os seus revendedores terem esse momento de forma mais tranquila, né? Levando bagagem, levando treinamento, capacitação, indo junto na oportunidade, né? Mas eu acredito que o primeiro passo é querer, né? Tomar realmente essa decisão, fazer a transformação, porque ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta, né? O reconhecimento do time de vendas também, isso é um ponto muito crítico, né? Não adianta o CEO falar que quer cloud, que quer aumentar a receita e somente comissiona a equipe de vendas para um modelo on-prime, se o vendedor não vai querer se motivar para a venda de nuvem. Então, isso é extremamente importante e entra muito dentro do planejamento. Olha isso, gente. Tá. A gente abriu uma caixinha lá no Instagram do Pausa na Programação
e mandaram a seguinte pergunta para você. Eu vou ler para honrar a pessoa que nos mandou. Qual a sua sugestão para a revenda ter sucesso e ganhar dinheiro vendendo cloud? Hoje a minha receita de bolo é cross. Com cross-selling tem rentabilidade, né? O cross e, claro, a conexão, sem dúvida, com a entrega de serviços é um grande diferencial, mas unir uma ou mais tecnologias, e aí, claro, você precisa ter todo um preparo, uma estrutura, ou contar com o apoio do distribuidor para isso, mas hoje eu vejo muita rentabilidade nesse negócio, Rô, né? Então, o cross-selling tá aí, tem dinheiro na mesa, né? Em conjunto, claro, com a venda de serviços. Olha isso, segredo que a Thaisa revelou aqui para você que está acompanhando o Pausa na Programação. Otávio, você nas redes sociais costuma falar assim, equipe de milhões. Qual que é o segredo para montar uma equipe de milhões? Olha, Rô, eu acho que montar e manter uma equipe de milhões é a transparência. Eu tenho uma transparência gigantesca com o meu time, né? Uma proximidade, até porque no modelo home office, se você não tiver essa proximidade, as coisas ficam mais desafiadoras, né? Então, eu tenho absoluta certeza que o segredo da minha equipe é a transparência e, sem dúvida, a proximidade. Beleza. E nos dias corridos, tá, que a gente tem, porque a gente trabalha em tecnologia, ninguém tá com a vida ganha, no sentido de a gente trabalha muito, apesar que o ChatGPT vai dar uma ajudazinha aí pra nós, hein? Codex, DOI. Como é que você equilibra a equação família e trabalho? Porque você tem 3 filhos, né, em idades... Conta pra gente um pouquinho. Equilibrar é uma palavra forte. Mas manter todo mundo vivo? Brincadeira. Eu acho que o maior mérito disso tudo, sem dúvida, é do meu esposo, né? Que me apoia muito, 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 muito. Ele vai ficar se achando, com certeza, quando eu vi isso. Mas, sem dúvida, o apoio dele é primordial. E a rede de apoio também, né, Rô? De verdade, realmente a gente trabalha muito, tem um desafio gigante. Então, eu preciso contar com uma rede de apoio segura e que esteja comigo, né, no mesmo objetivo, que é fazer essa roda girar. Eu costumo dizer que a gente não dá conta de tudo, né? A gente escolhe qual é a batalha que a gente quer ter naquele dia, né? Exatamente. E tá tudo certo, né? Exatamente. Sem problema em relação a isso. Tá, você trabalha numa distribuidora que é a ScanSource, né? Uma das maiores aqui do Brasil. E você tem grandes marcas ali, né? Como é que a ScanSource apoia as revendas de cloud? Bom, esse trabalho dedicado, ele é algo super importante, algo que a gente vem reforçando cada vez mais, então aumentando o time para dar esse trabalho consultivo para os nossos revendedores, né? Como eu comentei aqui, a venda do Cross, ela vem sendo olhada cada vez mais pelos nossos revendedores, e a ScanSource, ela está pronta para isso, né? Para te apoiar nesse momento de buscar qual que seria as melhores fábricas a serem trabalhadas, aonde tem realmente rentabilidade, cross, integrações, né? Então, o time dedicado é um grande diferencial para esse trabalho consultivo e para esse planejamento. Além de, claro, das ferramentas, plataformas, enfim, que a ScanSource também conta, né? Para que os nossos revendedores tenham autonomia de compra e de venda e de gerenciamento de produtos. Então, assim, uma gama de coisas que contribui para o sucesso dos nossos revendedores. Ai, que maravilha. Thaisa, a gente está chegando no final do nosso podcast. E eu queria saber de você como é que é o seu momento pausa na programação. O que você faz para... Nesse dia a dia corrido que você tem, dar aquela relaxada? Primeiro, tem que curtir a família, né? Tem que estar próximo da família. Mas a gente gosta muito de viajar também. Quem tá aqui? A gente gosta bastante de viajar. E agora, né? Os pequenos grandes, eles estão numa onda de... Quero conhecer um restaurante novo, né? Um restaurante... Mas conta pra gente quem tá aqui na foto.
a Larissa, né? O Miguel. A Larissa tá maior que você? Maior do que eu. Meu Deus. Então, a Larissa, o Miguel e o Baby Cloud. Oh, que fofo. O Samuel. Então, você trouxe mais foto pra gente? Tem mais uma pro marido não ficar com ciúmes, né? Então, tem sim. Mas esses são as minhas forças diárias, né? Para os desafios aí que nós enfrentamos. Mas é isso. Quando dá a pausa é para curtir eles e fazer coisas nesse sentido. Viagem, restaurantes, enfim, que a gente gosta bastante. Ai, que maravilha. Imagino que é uma festa, né? É um evento, no caso, né? Thaisa, quero te agradecer demais por você ter vindo aqui com a gente. Quero honrar a sua história e dizer que eu gosto muito de você. E dizer que você é uma pessoa que as revendas podem confiar, porque o seu trabalho é sempre muito pró-parceiro, no sentido de equilibrar, né, toda essa relação. Então, obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô, muito bacana. Estou muito honrada, né, de estar aqui, de contar um pouquinho aqui da minha história. Parabéns por toda a estrutura do Pausando a Programação. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu queria pedir para vocês se inscrevem no canal, ativa o sininho. Deixa o seu like. Você tem um filho youtuber, não tem, Thaisa? Tenho. Qual que é o YouTube dele? É Galaxy... Ai, a mãe agora. Galaxy... A gente deixa aqui na descrição do vídeo. Ótimo, deixa. Né? Segue o filho da Thaisa lá. Por favor. O Miguelzinho é bacana. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre designer, porque agora ele está se capacitando nessa frente de design. Então, ele vem criando capas para site, Instagrams, enfim, né? Trabalhando ali com redes sociais. E ele gosta também de falar muito de Minecraft. Então... Renata Ribeiro. Me patrocina. Renata esteve aqui na primeira temporada. E eu assisti, maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem conosco hoje. Tchau, tchau.